Saulo respirava morte contra os cristãos, perseguidor feroz, até que uma luz do céu o derrubou, e tudo mudou em um instante. De assassino a apóstolo. Jesus faz transformações impossíveis. A pergunta é: o que você está deixando Jesus transformar em sua vida? Ou ainda está longe demais para ser alcançado? Evangelho de hoje, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanecem em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo habite em nossos corações neste dia. Hoje queremos compartilhar com vocês uma reflexão que nos convida a contemplar o poder extraordinário da graça de Deus na vida de cada um de nós. Quando lemos a história de Saulo, nos deparamos com algo que nos toca profundamente. Aqui estava um homem completamente dedicado àquilo que ele acreditava ser correto. Saulo respirava ameaças e morte contra os seguidores de Jesus. Ele era zeloso, convicto, determinado. Mas havia um problema. Ele estava perseguindo justamente aquele que deveria estar adorando. Sua vida, por mais intensa que parecesse, carecia da única coisa que realmente importa: a graça salvadora de Jesus Cristo. E então acontece o impossível. No caminho para Damasco, cercado por uma luz celestial, Saulo encontra-se com o próprio Jesus ressuscitado. Não foi através de argumentos, não foi através de debate ou convencimento intelectual. Foi um encontro genuíno e transformador. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta de Jesus não era para condenar, mas para despertar. Era um convite à conversão, ao arrependimento verdadeiro. O que nos chama a atenção é o que acontece depois. Saulo passa 3 dias em completa cegueira. Não come, não bebe, apenas permanece em silêncio e oração. Naqueles dias de escuridão, algo profundo acontecia em sua alma. Era o tempo necessário para que a graça de Deus fizesse seu trabalho transformador. E quando Ananias, cheio de fé e obediência, impõe as mãos sobre ele, Saulo não apenas recupera a vista física, mas nasce para uma vida completamente nova. O perseguidor torna-se o apóstolo. O inimigo da igreja torna-se seu defensor mais valioso. Agora tragamos isso para a nossa própria vida. Quantos de nós estamos vivendo como Saulo antes da conversão? Talvez não perseguindo fisicamente, mas perseguindo a verdade, perseguindo a paz, perseguindo a santidade, através dos nossos próprios caminhos, dos nossos próprios projetos, daquilo que o mundo nos oferece como sucesso e realização. E enquanto isso, a graça de Deus permanece ali, pedindo nossa atenção. Por que não me reconhecem? Por que não me permitem transformar suas vidas? É aqui que o Evangelho de hoje nos fala com autoridade absoluta. Jesus diz algo que parece escancarado, quase chocante. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Ele não está sendo poético ou simbólico. Jesus está falando sobre a necessidade absolutamente central de nos unirmos a Ele, de recebermos sua graça continuamente através da Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Vejam só, Saulo precisava de um encontro com Jesus para ser transformado. Nós, como batizados, temos o privilégio e a responsabilidade de nos encontrarmos continuamente com Jesus nos sacramentos. Cada vez que recebemos a comunhão com devoção e em estado de graça, estamos dizendo sim ao mesmo Jesus que parou Saulo no caminho e disse: Eu sou aquele que buscas, aquele a quem persegues, aquele que pode transformar completamente tua vida. O salmo que ouvimos hoje nos convida a ir por todo o mundo proclamando esse evangelho. Mas como podemos proclamar se não vivemos primeiro essa transformação? Como podemos falar de Cristo se não o recebemos constantemente em nossos corações? Quando vivemos em estado de graça, quando nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, quando permitimos que Ele nos transforme como transformou Saulo, então sim, nossa vida inteira se torna um testemunho vivo. Meus queridos, hoje queremos convidá-los a fazer um exame profundo. Há algo em nossas vidas que nos afasta de Deus? Há caminhos que estamos percorrendo na direção errada? Há uma luz celestial esperando nos alcançar, assim como alcançou Saulo? A graça de Deus está disponível. Ela nos espera. Talvez precisemos, como Saulo, de um tempo de silêncio e oração. Talvez precisemos, como ele, permitir que alguém nos imponha as mãos em nome de Jesus e nos conduza de volta à luz.
Vivamos em estado de graça. Recebamos Jesus na Eucaristia com fé viva. Permitamos que Ele nos transforme completamente, para que nossas vidas se tornem um testemunho daquele mesmo Jesus que parou Saulo na estrada e disse: Eu sou. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos transforme em seus verdadeiros discípulos. Amém. Deixem suas reflexões nos comentários. Como o encontro com a graça de Deus tem transformado sua vida? O que Deus está lhe pedindo que mude para viver plenamente em estado de graça? Na descrição do vídeo, vocês encontram recursos para aprofundar sua vida espiritual e sua relação com a Eucaristia.